Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Priscila Cruz, sou psicóloga. Estamos com bexigas comemorativas, que essa semana eu fiz 25 mil seguidores lá no Instagram, tô muito feliz. E o pessoal que me acompanha por lá é psicólogo e estudante de psicologia, na sua maioria, e eu recebo muitas mensagens perguntando sobre como abordar, como falar com o paciente quando te perguntam o preço da terapia. A pessoa ainda nem virou seu paciente, né? Mas essa pergunta costuma afligir muitos psicólogos. E pensando de onde isso vem, eu acho que muita gente às vezes fica meio receoso sobre como falar, porque a terapia, ela não é um produto. É muito diferente de eu estar vendendo, sei lá, uma camiseta, uma bolsa e eu falar, o preço é tal, né? A terapia, ela é uma relação que começa e já começa nesse primeiro contato. Então, desde quando a pessoa te aborda, é muito importante que você saiba um pouquinho mais sobre a pessoa primeiro. Então, eu não indico que você já responda assim o preço papum, sabe? Porque você tem que considerar quem é a pessoa primeiro. Inclusive, gente, porque eu acho que muitos psicólogos não leem artigos sobre como fazer as primeiras entrevistas, como escolher os pacientes que você vai atender, como selecionar e ver se é um caso que você vai aceitar pegar. Quando a gente está começando, é muito normal a gente querer qualquer paciente. Todo mundo a gente topa, vamos pro abraço, quero trabalhar, quero fazer dinheiro, mas não é bem assim que funciona. Inclusive para o atendimento online, não são todos os casos que são indicados para o atendimento online. Então você precisa ouvir um pouquinho sobre a pessoa e eu recomendo muito alguns artigos do Freud que estão aqui nesse livro, no livro antigo, depois eu preciso ver ali qual que é o volume, mas que fala sobre o início do tratamento, recomendações aos médicos que exercem psicanálise, o enquadre é um artigo extremamente importante e mesmo que você não seja da psicanálise, cara, não tem como isso aqui não te ajudar. Pensa que na época que Freud escreveu isso, ele era um médico fazendo um atendimento de saúde para um paciente e ele começou a perceber o que ia ajudar a delimitar os limites do tratamento, né? Então, é muito, muito, muito importante que você saiba já passar para o paciente com segurança as regras, né? Porque tem regras também do que funciona, do que atrapalha, mas isso aí é tema para um outro vídeo, tá? Se você deve responder o WhatsApp, se você segue o paciente no Instagram ou não, comenta aí se vocês quiserem esse vídeo que eu gravo para vocês sobre relação com o paciente fora da sessão. Mas hoje a gente está aqui para falar sobre preço da terapia, né? Então, como é que eu faço e indico fortemente que vocês façam assim também? Quando uma pessoa me procura, eu sempre quero ouvir um pouco mais sobre ela primeiro. Então eu pergunto, primeiro de tudo, a idade, se eu não souber, porque às vezes chega pelo WhatsApp e não tem foto, ou né, pela foto também ali do Insta, não dá para ter desculpa, não dá para ter tanta noção, então a idade, porque se for menor, precisa do consentimento dos pais. Gosto de perguntar também se a pessoa já fez terapia, porque isso me ajuda a ter um pouco de noção do quanto que ela provavelmente sabe de como funciona e um pouquinho sobre os motivos que estão levando ela a buscar por terapia. Nisso é quando a pessoa vai contar um pouquinho sobre o que ela está passando. Pode ser por escrito, pode ser por áudio. É claro, gente, que isso é muito breve. Você não vai ficar batendo papo com a pessoa por WhatsApp, não vai ficar trocando áudios e áudios. É só um contato inicial de informações bem básicas. E o que eu sempre indico é que a pessoa marque uma primeira sessão para que a gente possa se conhecer, eu possa avaliar a demanda. Eu não gosto de falar muito essa palavra para os pacientes, porque eu não quero que eles sintam que estão sendo avaliados. Mas não deixa de ser uma entrevista preliminar, como o Freud chamou, né? Um momento em que eu tô vendo qual é a demanda, se eu me sinto preparada para atender, se eu acho que é o caso para eu atender. Isso aí também é papo para outro vídeo, acho que dá para fazer um vídeo só falando sobre isso, como selecionar quem você vai trabalhar, com quem você vai trabalhar ou não. Mas enfim, retomando aqui o meu raciocínio.
É uma conversa bem rápida pelo WhatsApp e eu indico que a pessoa marque a sessão e lá a gente conversa bem mais, eu explico nos detalhes como é que funciona. Mas esse primeiro contato eu tenho assim de uma forma bem objetiva, onde a pessoa pergunta, né, como é que funciona e daí eu explico que a gente tem essa primeira sessão, mas já adianto que eu trabalho com o mínimo de um horário semanal. Daí vai de cada psicólogo, né? Tem pessoas que atendem horários quinzenais, eu atendo uma, duas vezes na semana, depende do caso, isso eu também avalio. E claro, isso também vai de acordo com a realidade da pessoa, né? Do que ela pode pagar ou não. E aí, depois dessa primeira sessão, é quando eu dou uma consideração no final, né? O seu caso realmente é interessante você começar a terapia, é importante que você faça, se de repente precisar pedir mais algum exame médico ou encaminhar para o presencial, porque eu atendo hoje online, então muitos casos eu falo, o teu caso precisa ser um atendimento presencial, não indico que você faça online ou não atendo online o teu caso. E posso ajudar também, sempre me coloco à disposição para ajudar a encontrar alguém na cidade da pessoa, porque eu conheço muitas psis, né? Lá do meu Instagram, dos cursos que eu já fiz, de mentorias, enfim. E eu me coloco à disposição, assim, de coração mesmo para ajudar, porque eu quero, mesmo que a pessoa não vá ficar comigo, que ela consiga chegar até a terapia. E, bom, é isso. Aí quando a pessoa decide, então, muitas vezes na primeira sessão mesmo ela já fala, não, gostei, eu quero começar. Aí na sessão seguinte eu faço o enquadre. Gente, recomendo muito que vocês leiam esse artigo do Freud, porque ele fala certinho tudo que a gente tem que falar sobre o funcionamento da terapia. Aí entra um pouco também da questão da psicanálise, de como funciona o método da psicanálise. Mas, para quem não é dessa abordagem, é importante que você também defina os limites, tá? A terapia, ela deve ser feita dentro da sessão. Então, é complicado a gente ficar conversando com o paciente fora do setting terapêutico, e isso a gente precisa explicar, né? Eu explico que o WhatsApp é só para avisos, que a gente não vai ficar conversando por lá. E questão das faltas, eu costumo cobrar, porque para mim sempre foi assim, na minha análise pessoal, e eu acho muito certo. E eu acho que isso daí é um tema bem legal para outro vídeo também. Faltas, cobrar ou não cobrar? Comenta aí se vocês vão gostar. Não quero deixar esse vídeo muito comprido, mas semana que vem eu tô aqui de novo com outro vídeo, então me deixe saber a opinião de vocês nos comentários, que vídeos vocês gostariam que eu gravasse. Tô super aberta para sugestões de vocês e quero pedir muito que você deixe o seu like, o seu comentário se você gostou do vídeo e compartilha com algum amigo psi. E, gente, principalmente, se inscreve no canal! Gente, eu acabei de gravar o vídeo, tava assistindo e eu lembrei que faltou falar duas coisas muito importantes. E agora temos participação especial da Babi. Que acabou de arranhar minha coxa, eu tô de short. Duas coisas muito importantes que eu esqueci de falar. Vou falar aqui no finalzinho mesmo. Primeiro, quando uma pessoa procura a gente, essa pessoa, muito provavelmente, 99% das vezes, ela tá num sofrimento muito grande, ela tá numa angústia. Então, não faz muito sentido a gente simplesmente responder que o preço é tal, sabe? A gente tem que ter um mínimo de consideração, de ouvir e falar: quem é você? Quem é essa pessoa? De onde você é? Onde você mora? Qual a tua idade? O que está acontecendo com você? Sabe? Ouvir, acolher. Isso aí a gente precisa fazer, assim, é o básico, que é fundamental. Não é básico, é fundamental, tá? Isso aí é da natureza do nosso trabalho. Pode ser que você fale: mas eu não quero ouvir uma pessoa, porque eu nem sei se ela vai ser minha cliente. Mas, gente, o pouco de atenção que você dá já é muito. E falando em básico, o básico precisa ser dito, o óbvio precisa ser dito. Por quê? O que é óbvio para você não é óbvio para o outro. Por que eu tô falando isso? Porque eu acho que muitos psicólogos esquecem de avisar coisas super importantes da terapia. Muitas vezes o paciente chega, ele nunca fez terapia, ele não sabe, ele não tem noção das coisas, como funciona, como é o método da abordagem que você trabalha, como que você vai fazer para lidar com atraso, com falta, com conversa por celular, o que você indica que ele faça, né, a questão de método mesmo, se você vai trabalhar com exercício, né, para quem é de outra abordagem, enfim.
É isso, explique tudo bem certinho, como se a pessoa fosse um ET, assim, para não ter dúvida nenhuma, como se ela chegasse de outro planeta e não tivesse noção do que você tá falando, tá? Explica o básico, porque isso é muito importante. Até a próxima, espero muito ter ajudado vocês. Beijos!